SEO na prática. E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui da Academia do Redator, e eu tô aqui para te ajudar a conhecer o mundo freelancer e a ganhar dinheiro escrevendo para a internet, beleza? E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise sobre SEO, né? O que é esse conceito e como é que você aplica nos seus textos. A minha intenção é falar com quem é redator e trabalha com isso, ou quem só cria conteúdos esporadicamente, né? Porque você saber sobre esse conceito de SEO vai fazer com que você aumente as suas chances de aparecer no Google. E convenhamos, né? Quem que não quer aparecer nos resultados do Google? Então, sem enrolação, vamos lá. Como sempre, eu acho que a parte mais importante antes da gente partir para a análise do conteúdo é fazer uma contextualização sobre SEO, né? Vamos começar entendendo o que é SEO. Primeiro, SEO é uma sigla para Search Engine Optimization, ou simplesmente traduzindo, otimização para motores de buscas. Então são técnicas, são modificações que você faz no seu conteúdo, no seu site, para quê? Para que você aumente as suas chances de aparecer no Google quando algum usuário faz uma pesquisa. Por exemplo, você digita assim, como cuidar do seu girassol? E quando você faz essa pesquisa no Google, se algum site trabalhou o SEO de forma adequada, as chances são de que ele vai aparecer no primeiro resultado, ou pelo menos ali na primeira página. E por que isso é importante? Porque hoje em dia as pessoas elas têm pressa em consumir informação. Então quanto mais no topo você tiver nesse resultado, maiores as chances das pessoas clicarem no link do seu cliente, no seu link. Então você quer aparecer para elas quando elas procurarem alguma coisa, tá? Então isso literalmente vale ouro. E não é por acaso que as pessoas contratam, que as pessoas precisam de especialistas nessa área, tudo bem? Então entenda, SEO são as otimizações, são as modificações que você faz dentro do seu texto, dentro do seu site, para aparecer nas páginas dos motores de busca, tá? E é importantíssimo eu ressaltar o seguinte, embora eu fale, otimizações, técnicas que você aplica, a gente ainda não tem uma compreensão total do que engloba, né? Do que o Google, do que os motores de busca levam em consideração na hora de calcular. Então a gente não compreende ainda o algoritmo por completo, mas as pessoas sabem que existem algumas boas práticas que, quando aplicadas da forma certa, né, de maneira consistente, elas tendem a gerar bons resultados, que nesse caso é aparecer nas páginas de busca, tudo bem? Então entendemos isso. SEO são as modificações, são as otimizações que você faz para aparecer no Google. Joia! O segundo ponto que a gente tem que entender aqui antes de partir para a análise é que existem basicamente duas categorias de SEO, que é o SEO on-page e o SEO off-page. O SEO off-page é tudo aquilo que está relacionado com as coisas de fora, né? São coisas que você não controla. E justamente por isso eu não quero abordar nesse vídeo esse tema, tá? A gente vai cuidar do SEO on-page, que são as coisas que você que é redator ou você que é dono de um site, que você pode controlar. Porque eu sempre digo que é muito mais fácil, é muito mais efetivo você dedicar atenção para as coisas que você consegue mexer, para as coisas que você consegue controlar. Então a gente vai analisar uma página individual e todos os elementos que compõem ela, tudo bem? E já que eu falei de página individual, né, a gente tem que entender o quê? Quais são os elementos, né? O que faz parte de uma página individual? O que a gente pode considerar quando a gente está falando de SEO on-page, né? O que você pode controlar? Então, agora eu vou mudar para a tela do meu computador e eu vou te apresentar alguns elementos, alguns componentes que você, redator, ou você, dono do site, pode mexer, pode alterar para tentar impactar o Google, né? E ser favorecido pelo algoritmo, beleza? Então, vamos lá. Então, né, de maneira bem resumida, esse desenho aqui mostra alguns dos elementos que estão presentes, por exemplo, na página de um artigo de blog, né? Na hora que você for criar um conteúdo, esses são os componentes que provavelmente você vai ter acesso e que você vai conseguir modificar. Então eu vou apresentar um por um e depois a gente faz, então, finalmente, a análise, beleza? Então, repare que a gente começa aqui em cima com o título otimizado, tá bom? Que muitas vezes é o título que vai aparecer quando você clica no link ou quando você faz a pesquisa, beleza. A gente tem aqui embaixo a metadescrição, que é aquela, como o nome sugere, né, aquela descrição que aparece embaixo do link quando você ainda está no Google pesquisando. Provavelmente você já deve ter visto, você faz a pesquisa, tem o link e embaixo tem algumas palavrinhas explicando o que você vai encontrar, né, o que você pode esperar do conteúdo que está ali naquele site. Depois, a gente tem o quê? A gente tem as imagens que estão presentes nesse seu conteúdo. E aqui, quando a gente fala de imagens, a gente pode falar do alt tag, né, que
é aquela legenda que quando você passa o mouse em cima da imagem, e a gente tem o nome da foto propriamente dita, né? Então são dois elementos que você pode controlar. O que mais a gente tem? A gente tem os parágrafos curtos dentro do seu texto, né? Que basicamente é o corpo do conteúdo que você vai criar. A gente tem os títulos internos, que caem naquela divisão de H1, H2, H3, H4, tá? Vai ficar mais claro na hora que a gente analisar. E por fim, a gente tem aqui a URL amigável, que é o link desse seu texto, o link desse seu artigo, beleza? E dentro de cada um desses elementos que eu falei, o que que acontece? Você pode trabalhar a palavra-chave de uma forma que potencialize as chances de você ser beneficiado pelo algoritmo do Google, tudo bem? Então, existem alguns lugares que você pode inserir a palavra-chave, para quê? Para aumentar as suas chances de aparecer na página de resultados, tudo bem? E só para clarificar, tá? A palavra-chave é o termo ou a palavra que o usuário ele vai digitar no Google na hora de pesquisar alguma coisa. Por exemplo, se você está com dúvida em como fazer um bolo de chocolate, como fazer um bolo de chocolate é uma palavra-chave. É exatamente isso que ele vai jogar lá no Google na hora de pesquisar. Então, se você trabalhar esse termo de uma forma bem completa, as chances são de que você vai aparecer para esse usuário quando ele fizer essa pesquisa, tudo bem? Então, eu devia ter falado isso mais cedo, mas tudo bem, está explicado aqui. Ok, então você já entendeu que esses são os elementos de uma página que você pode controlar. Você já entendeu também que a gente vai falar sobre SEO on-page, né, que são as coisas que estão sob o nosso controle, né, que a gente pode mexer. E você já entendeu como é que o SEO é importante, como é que ele impacta o seu cliente ou o seu site, beleza? Então, nada mais justo agora do que a gente partir para a análise do texto que eu te prometi, beleza? Então, a gente vai mudar agora. Então, mudei aqui para o texto, a gente vai começar analisando o seguinte. Nesse texto em questão, quando eu recebi a pauta do meu cliente, ele me falou assim: Danilo, a palavra-chave que eu quero trabalhar nesse conteúdo é treinamento online. E, para simplificar a sua vida, as outras palavras-chave relacionadas são essas aqui. Então ele me mandou uma lista de outras palavras-chave. E por que isso é importante para você? Simplesmente porque quando você vai trabalhar a palavra-chave principal, às vezes pode ficar difícil demais ou repetitivo demais. Então quando você tem palavras-chave relacionadas, fica muito mais fácil, né, muito mais simples você expressar ideias ao mesmo tempo que você fala sobre coisas do mesmo universo semântico, tá? Então essas palavras-chave relacionadas, elas estão relacionadas, né, como o nome sugere, com o tema da palavra-chave principal. Então fica muito mais fácil você comunicar, fica muito mais fácil você trabalhar o SEO dentro do seu texto sem parecer forçado, sem parecer mecânico e sem parecer repetitivo, tudo bem? E muitas vezes o seu cliente ele vai te passar apenas a palavra-chave principal. E o que você pode fazer é o seguinte: você mesmo pode buscar as palavras secundárias, né, relacionadas, ou você pode pedir para a pessoa, porque às vezes ela tem, ela só não te passou, tudo bem? Mas tenha em mente que você vai trabalhar uma palavra-chave principal, ok, mas se você tiver outras keywords relacionadas, simplifica o seu trabalho e facilita a sua vida como produtor de conteúdo, tá bom? Então beleza, a gente tem em mente que eu preciso falar sobre treinamento online. Então agora a gente vai analisar o texto que eu escrevi na época e ver aonde que eu coloquei cada palavra-chave, como é que eu trabalhei. E no final eu vou te dar algumas dicas dos melhores lugares que você pode incluir esses termos, tá bom? Então, beleza, estabelecido isso, vamos subir para o início. Beleza. Reparem que aqui no título do artigo a gente já começa utilizando a palavra-chave. Treinamento online, por que postar no conteúdo personalizado? Beleza. Logo abaixo do título a gente tem uma sugestão de imagem. E olha aqui embaixo, tá vendo? Treinamento tracinho online, isso é aquele alt tag que eu falei para vocês na parte dos elementos. Então, se o cliente colocar essa alt tag aqui na imagem, quando ele publicar o artigo e quando o leitor passar o mouse em cima da foto, vai aparecer o quê? Treinamento online, beleza? Mais um ponto. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma linha fina, que é uma linha introdutória, né, que fala um pouquinho sobre o que vai abordar esse texto. E repare que aqui eu também faço a inserção da palavra-chave, treinamento online. Beleza, dando sequência, a gente tem aqui a introdução, né? E logo no primeiro parágrafo, na primeira frase, né? Também insiro a palavra-chave, maravilha. E aqui o que acontece? Aparece o primeiro subtítulo, que a gente pode chamar, né? Que é muito conhecido como, vou até colocar, H2. Então, se esse daqui é o título principal, conhecido como H1, que ele representa, né? Qual é o tópico principal do texto, o H2, por sua vez, ele vai falar sobre qual que é o tema ali que você vai falar naquele momento. Então a gente tem o tema principal, H1, e depois a gente tem os subtemas, que são as partes do tema principal. Acho que ficou claro, né? Mas conforme a gente analisa aqui, você vai entender e fica mais fácil.
Beleza, então a gente vai falando, nomenclatura em treinamento, pipipi, popopó. E o que aparece aqui embaixo? Um subtítulo. Então é um tema dentro de um tema do assunto principal. Eu sei que parece meio confuso, mas com o tempo, com a prática, você consegue ver isso com mais clareza. É simplesmente uma divisão hierárquica, tá? O H1 é o principal, depois o subtítulo é o H2, o subtítulo é o H3, o subtítulo é o H4, tudo bem? A ideia por trás dessa formatação é bem simples, tá? Primeiro, que facilita a vida do leitor, né? Que ele consegue bater o olho e entender o que está sendo falado em cada parte do texto. E segundo, que ele também passa essas mesmas informações para o robozinho do Google. E é por isso que você tem que usar a formatação adequada. Não adianta você simplesmente aumentar a fonte do texto e mudar de cor. Não, porque o robozinho do Google, né, o algoritmo do Google, ele não vai interpretar da forma certa. Então, a formatação adequada é importante justamente por isso. Porque você mostra, porque você fala pro robô do Google, olha, nesse trecho aqui do texto, a gente vai falar sobre isso daqui, sobre esse tema, e é relevante para o leitor, entendeu? Então você passa as informações do que vai ser abordado no seu texto. Beleza? Então, falei aqui, treinamento de catálogo, que é o subtítulo, é o que a gente chama de H3, tá bom? E vamos dar sequência, treinamento, não sei o quê. Ó, dentro de um dos subtítulos, mais uma vez, usamos aqui a palavra-chave. Ok, mais um H2, continua o conteúdo, sempre com parágrafos curtos, né, para ficar mais dinâmico, beleza? E aqui a gente cai numa parte importante que eu quero ressaltar para vocês, que é a parte de links, tá? Então você também precisa trabalhar os links para aumentar a sua pontuação dentro do algoritmo. E aqui a gente pode dividir em dois tipos de links que você pode fazer. Links externos e links internos, tá? Como o nome sugere, o link externo aponta para fora do seu site. E, por outro lado, o link interno, ele aponta para outras páginas do seu site. Então, para exemplificar melhor para você, veja aqui. De acordo com uma pesquisa do LinkedIn, 72% dos funcionários, piriri, pororó, esse link aqui, pesquisa do LinkedIn, aponta para fora do site do meu cliente. É o quê? É o link externo, né? E o link de uma fonte confiável, que é o LinkedIn, que é uma mídia social gigantesca. Beleza? Então, use isso a seu favor na hora que você for criar o seu conteúdo. Joia? E aqui embaixo, logo na sequência, a gente tem aqui levantamento das necessidades de treinamento. O que a gente tem aqui? O outro artigo do site do meu cliente. Então, esse é o caso de link interno. Ele vai apontar para outras páginas dentro do meu site, dentro do meu blog, sabe? Do meu universo ali. Joia? Então, se você puder, também insira esses dois tipos de link. Acabam reforçando a sua imagem, a sua reputação perante os olhos do Google, beleza? Então, dando sequência, mais um H2, né? Mais um subtítulo, o uso da palavra-chave aqui, beleza. Mais um link, esse aqui, interno também, joia. Começamos um outro H3 aqui, um subtítulo, beleza. Uso da palavra-chave. E aqui, a gente abre mais um H2, só que logo no H2, o que tem aqui? O uso da palavra-chave, beleza. E você vai ver que é importante você fazer o uso da keyword com naturalidade. Se fica forçado, provavelmente é melhor nem colocar, tá? Você vai entender isso daqui a pouquinho. E, por fim, a gente cai aqui na conclusão e eu termino o texto fazendo uma explicaçãozinha, falando mais uma vez da palavra-chave e fazendo um CTA. Beleza, a gente entendeu mais ou menos aonde que eu usei as palavras-chave e agora eu vou te dar umas sugestões de melhores locais para você fazer essa inserção. Seguinte, você quando estiver montando o seu artigo, o seu texto, se você puder, tenta inserir a palavra-chave nesses lugares aqui, tá? No título principal, que é o H1, na introdução, e de preferência logo na primeira frase, no primeiro parágrafo, beleza? Insira também dentro de algum subtítulo, né, igual a gente fez aqui. E por fim, na hora da conclusão. Tá? Então, são alguns lugares que se você conseguir fazer a inserção da palavra-chave, são muito bem-vindos e acabam te ajudando bastante, tá? Digo isso por experiência própria. Só que agora tem aqui o pulo do gato, tá bom? Eu falei os lugares que você pode inserir, mas não são regras, tá? São sugestões. Se por algum acaso não fizer sentido, não ficar natural, se você não conseguir colocar as palavras nesses locais, não tem problema, tá? Preze mais pela naturalidade, né, do seu conteúdo do que ter que inserir para ficar forçado, sabe? Não é isso que a gente quer. A gente quer um texto bom, um texto orgânico, né, que faça sentido e que seja gostoso de ler. Se vai atrapalhar a experiência do leitor, não tem problema, pode tirar. Você tem outras opções para trabalhar essa palavra-chave. Então, ao longo do seu texto, se você conseguir usar a keyword de forma natural,
beleza, insere. Se não vai ficar forçado, melhor ainda. Então, vou tirar o zoom aqui para a gente ter uma noção dos locais que a gente usou a palavra-chave, tá? Só para vocês reforçarem. Então, a gente já viu por pertinho, a gente já viu quais são os melhores locais, e agora só vou revisar. Ó, H1, que eu falei, na linha fina, aqui na introdução, logo na primeira frase, beleza? Ao longo do texto, de forma natural, sem parecer muito forçado, né, repetitivo, links externos, maravilha, de novo, mais uma vez, aqui ó, no H2, lindo, e por fim, na conclusão, beleza? E, ok, esse é um artigo otimizado para SEO. Ele trabalha bem a palavra-chave, ele trabalha bem as palavras relacionadas, então ele cria ali, ele trabalha dentro de um universo ao redor de um único tema, que é treinamento online. E beleza, Danilo, muito legal esse seu texto, mas será que ele funciona? Será que ele realmente foi otimizado? Dá para achar ele no Google? Vamos fazer o teste então. Eu separei aqui uma aba anônima, para vocês não falarem que, ah lá, safado, deixou separado. E beleza, vamos procurar. Treinamento online. Quem que pesquisa treinamento online? Provavelmente algum gestor de RH, alguma pessoa que trabalha numa empresa e precise gerenciar esse tipo de treinamento. Então, a pessoa, por exemplo, ela quer pesquisar treinamento online. Só que ela não quer qualquer treinamento online, ela quer um treinamento que seja personalizável. Por quê? Porque ela quer dar o rostinho da empresa dela para aquele conteúdo. Beleza, então, treinamento online com conteúdo personalizado. Beleza, vamos dar um Enter. Aí, o que vai aparecer para ele? Primeiro, né, logicamente, os resultados pagos, que são os anúncios, tanto que tem aqui do lado. Só que, tiriri, qual que é o primeiro resultado orgânico que aparece? Literis, treinamento online, por que apostar no conteúdo personalizado? E quem que escreveu? Eu, entendeu? Então, a gente pode aqui ver na prática que sim, SEO dá resultado, desde que você aplique as melhores práticas. Então, você não precisa fazer tudo, fazer o tempo inteiro, não. Mas se você tiver algumas boas práticas e você fizer, se você aplicar, as chances são de que você vai aparecer no Google, igual agora, quando alguém pesquisar. E para você falar que é mentira, não sei o quê, vamos clicar. Tcharam! Olha quem tá aqui, euzinho. O texto que eu acabei de mostrar para vocês no Google Docs, tá bom? A linha fina, a imagenzinha, tudo aqui, sabe? Então, aplicar as boas práticas de SEO dá resultado. Você, ou no caso o seu cliente, vai aparecer no Google. E se você aparece no Google, as pessoas clicam, e se as pessoas clicam, elas vão se relacionar com você, tá bom? Então, entenda isso. SEO é complicado no início? São muitas variáveis, são muitos conceitos, né? Muitas vezes obscuros. Mas, se você entende pelo menos o básico, se você aplica essas boas práticas que eu te falei, você aumenta as suas chances de aparecer nos resultados, tá bom? E um redator que aparece nos resultados, um produtor de conteúdo que sabe aparecer no Google, é um redator que é contratado mais vezes. Tudo bem? Porque é um redator, é um profissional que gera resultados, tá bom? Porque, como eu sempre falo, no fim do dia, ser um bom redator, ser um bom produtor de conteúdo, não é apenas sobre escrever bonitinho, não, vai muito além disso. É sobre gerar um retorno para o seu cliente. E nada melhor do que aparecer no Google quando um leitor, quando um usuário fizer uma pesquisa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise prática de um conteúdo e dessas dicas de formatação, posso falar assim, para te ajudar a aplicar as técnicas de SEO no seu próximo texto, né? Seja você um redator ou seja você alguém que está relacionado, você que cuida de um site de alguém, tudo bem? E se por acaso você está pensando em começar na área de redação, na área de produção de conteúdo, mas ainda está meio perdido, eu queria te indicar o meu programa Redator Turbo, tá bom? São aulas, né, videoaulas programadas para você aprender os bastidores, né, que é a parte de teoria, a parte prática, que é a mão na massa, e a parte de otimização, que é onde você se torna um profissional independente, né? Você consegue trabalhar de maneira autônoma, beleza? Então, se você ficou interessado, o link está aqui na descrição. Clica, entende um pouco mais sobre o programa e se você gostou, claro, se inscreve pra gente trabalhar junto dentro dessa área, beleza? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa o seu like, deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida, se você gostou e, mais importante, se inscreve aqui no canal, principalmente se você gostou, se você tem interesse nessa área de redação, tá? Então, se você continuar acompanhando os materiais aqui da Academia do Redator, é muito possível que você se dê bem dentro dessa área, tá bom? Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas é isso aí. Então, não esquece que toda segunda e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal e
Por hoje é só, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.